Ela é a Vanessa. Ele é Cristiano. Nós somos alunos do terceiro ano de marketing e vamos dar então início a esta tarde de marketing. O marketing chegou a Liscar. O seu charme único já sobe e desce pelos degraus desta casa. O seu cheiro já percorre os extensos corredores. Algumas pessoas inquietam-se e estranham a presença deste sedutor. O perfume espalha-se, está a impregnar-se, e nós queremos agora contar esta história. Queríamos desde já agradecer a todos, e são muitos, que nos ajudaram a concretizar este mês. Não será possível nomear todos, mas não queremos deixar de agradecer a todos os oradores que se disponibilizaram e estar a partilhar connosco o seu conhecimento e as suas histórias. Agradecemos ao ISCAC, aos alunos da OMC e a todos os outros que colaboraram de forma entusiasta e voluntária. Agradecemos e muito a todos vós aqui presentes. Obrigado. Vamos ouvir as histórias. É agora que vão começar a propagar-se. Sejam todos bem-vindos. Vamos agora ouvir Henrique Neto. Com família ligada à indústria operária vidreira, iniciou a sua atividade profissional aos 14 anos. Décadas mais tarde, em 1975, viria a fundar a Iberomoldes, que viria a ser uma das maiores organizações mundial do setor dos moldes. Em 1992 fundou a CETSA e foi também deputado à Assembleia da República de 1995 a 1999. Foi também vice-presidente da Associação Industrial Portuguesa, AIP. Vem-nos falar do tema estratégia e marketing. Vamos ouvir. Igualmente ponha isto direito. Boa tarde. Pois é, que me pediram para falar ou para dizer alguma coisa. É sobre estratégia e marketing. São duas unidades de valor muito diferentes do mesmo tempo. Estratégia é essencial. É essencial para uma empresa, verdadeiramente é essencial para um país e é naturalmente mais essencial para um país. Quanto ao marketing, se a estratégia não existir ou não for uma boa estratégia, o marketing, isto é verdade principalmente nas empresas, o marketing consegue esconder durante alguns tempos a ausência das pessoas, mas só durante alguns tempos. Como sabem, Portugal está numa situação de grande dificuldade. Os governos sucessivos não mostraram ter qualquer estratégia. E durante algum tempo foi possível, através do marketing político, esconder essa ausência de estratégia e esconder as dificuldades que, obviamente, o país iria ter. Portanto, o marketing político, e tivemos o primeiro-ministro, o presidente da Sócrates, que é, para muita gente, um hábil marketeer. E durante alguns anos conseguiu esconder, tapar as debilidades do nosso país, nomeadamente a economia. Durou, convenceu, a mim não me convenceu, até já no tempo de 2007, fiz duas versões das congressos socialistas, onde eu dizia, no essencial, que a economia portuguesa iria, não era a economia de sucesso, e que iria ter grandes problemas no futuro, próximo dos anos 95, 99. Portanto, a estratégia é extremamente. Para explicar como eu entendo a estratégia, é como que subir no helicóptero bastante alto para olhar para baixo e não ver apenas o problema que se tem, que se quer resolver,
mas ver esse problema integrado em todo um sistema, que pode ser a empresa na sua globalidade, pode ser o país, pode ser a concorrência, pode ser tudo o que se quiser, mas um grande sistema. Subir para ver tudo. E não estar muito embranhado apenas como se fosse um microscópio a ver o problema que se quer. Porque quando isso acontece, e se olha para o problema, cada um dos problemas, uma empresa tem, ou como podem ter desvio de entendimento da realidade muito forte. Aliás, voltando ao exemplo do Eugênio Sócrates, ele tinha claramente, mantém, aparentemente, uma relação com a realidade muito longínqua. Eu escrevi um livro, uma estratégia para Portugal, que procura demonstrar, por um lado, Portugal tem os problemas que tem, porque não tem, e propõe uma estratégia para Portugal, do que falaremos um bocadinho mais à frente. Isto foi, digamos, este plano da estratégia fui muito influenciado por ter feito há uns anos lá uma estadia no Japão, fazer um curso, e ter tomado conhecimento da estratégia japonesa dos anos de 1947. O Japão tinha saído de uma guerra, estava destruído, sem alternativa, sem ideias para o futuro, tudo aquilo em que o Japão acreditava que tinha sido destruído na guerra, e nesse momento de grande interrogação, o Japão juntou uma ou duas dúzias de pessoas, a grande maioria de empresários, para definir uma estratégia. Se isso tivesse acontecido em Portugal, a probabilidade é que tivesse resultado num livro, provavelmente um idiota. No Japão resultou nisto, em 1945. No futuro, a tecnologia representará o papel principal na economia japonesa. O sentido principal da reconstrução da economia japonesa é na direção da democratização da economia e na inovação de medidas técnicas. É necessário ver que o Japão, diante da guerra, era um país de grandes empresas, dedicadas a equipamentos militares, mas de grandes grupos económicos. E eles optaram por falar, talvez influenciados pelos Estados Unidos. Eles preveram a guerra devido à melhor tecnologia americana, sabiam disso. E, portanto, acharam que a democratização, ou seja, as iniciativas empresariais, as iniciativas do empreendedorismo, não está cá escrito, era no fundo o que eles chamam a democratização da economia. E tecnologia. E técnica. Portanto, isto é um plano estratégico do Japão, em 1947. Em 1956 fizeram uma revisão do plano estratégico. Escreveram o seguinte: o período após-guerra terminou. Frase de grande importância, porque muitas vezes os países, como as empresas, ficam a remoer sobre os erros do passado e nunca mais saem. Nós em dois de Portugal falamos muito com o Rio. Eles disseram que acabou. E a seguir dizem, o aumento do investimento através da inovação tecnológica será o elemento principal do crescimento. Plano estratégico. Se repararem e compararem o plano estratégico do Japão de 46 a 56, tem-se o essencial a diferença com a palavra inovação. Em 46 estavam tudo em tecnologia. Durante 10 anos importaram tecnologia dos Estados Unidos, eram muito influenciados por causa dos americanos. Naquela época, os americanos estavam lá. Mas passados 10 anos disseram, vamos desenvolver tecnologia. E
se olharem e estudarem aquilo que os japoneses andam a fazer há 60 anos, a posição hoje do Japão no mundo, que vive da tecnologia, que vive da manufatura, mas a manufatura só é sustentável por força da tecnologia avançada pelas pessoas. Consciente disso, o meu livro, portanto, interroga-se sobre uma estratégia. E eu pensei que não é possível mas que não era desejável definir uma estratégia sem definir uma filosofia, porque pessoas diferentes podem encontrar estratégias diferentes. E, portanto, eu achei que era importante, e o primeiro ou segundo capítulo do livro é 5 teses para uma solução. E, portanto, falo-vos das 5 teses. A primeira é que está ali e que diz: Portugal, porquê? Eu já disse que Portugal não tem tido uma estratégia pós-25 de Abril. Não é totalmente verdade se considerarmos como estratégia, que eu não considero, se acharmos aquela ideia muito defendida em Portugal, em que há à volta dela um consenso muito grande, de que Portugal se quer aproximar da Europa. Portugal quer se aproximar dos países europeus, ou dos países mais avançados da Europa. Isto é formulado de maneiras diferentes, mas é, enfim, é toda não uma orientação específica, não uma orientação muito visível, mas todos os atores políticos, empresariais falam disso, com um grande grau de aceitabilidade. Portanto, podemos dizer que, à falta de estratégia, esta ideia da aproximação à Europa pós-25 de Abril era, de alguma maneira, um substituto da estratégia. E a tese número um é de que Portugal não se aproximará da Europa fazendo hoje o que os europeus fizeram há 20 ou 30 anos. Portanto, esta é a primeira afirmação. Através da cópia, a nossa aproximação aos níveis europeus passa por algumas áreas, não em todas, não é evidente, mas há áreas de maior apetência fazer hoje o que os europeus fizeram. Portanto, isto é uma primeira coisa. Se pensarmos, por exemplo, que nós apostamos tudo nos anos, a partir do professor Cavaco Silva até ao engenheiro Sócrates, tudo na construção de autoestradas, que era uma coisa que os europeus fizeram no após-guerra, e que quando nós iniciámos o processo de construção de autoestradas, já as autoestradas ou o transporte rodoviário estava em causa, estava em crise, por razões ambientais, por razões energéticas, razões de custo, de congestionamento. Verificamos que fizemos exatamente o contrário desta tese. Fomos fazer o que os europeus tinham feito há 30 anos. Em vez de apostarmos, por exemplo, no transporte ferroviário, que daríamos um salto no futuro. Por isso eu sei de vários. Para fazer isso, a tese número 2 diz-nos que transformar constrangimentos e atrasos em oportunidade para a mudança. Na medida em que o estado de necessidade, os baixos investimentos realizados e a inexistência de fortes infraestruturas industriais herdadas do passado nos permitem reduzir o custo do debate. Há 20 anos, há 15 anos, era muito óbvio que o modelo que Portugal tinha adotado e que tinha herdado da EFTA era um modelo de investimento estrangeiro a aproveitar a mão de obra barata de Portugal. E isso foi feito, e Portugal e a economia portuguesa cresceu muito nesse período da EFTA, baseado nesse princípio, o calçado, os novos setores da confecção, da cerâmica, do vidro,
várias manufaturas que empresários suecos, ingleses, dinamarqueses, finlandeses, alemães, investiram no setor automóvel, tudo isso foram investimentos que trouxe para aproveitar, era de alguma maneira uma pequena China do nosso tempo para os investidores todos. Ora, então, esse período, essa fase estava talvez passada há 15, 20 anos, com a influência do Oriente, etc., que era perfeitamente evidente. Estava posto em causa. Portanto, tínhamos que mudar. Para mudar, era mais fácil mudar se não tínhamos grandes infraestruturas que estávamos a utilizar. Não tínhamos grandes infraestruturas. O que se fez na época foram empresas, muitas delas PME, aliás, resultaram e, portanto, mudaram relativamente fácil. Só que não mudar. Só que não mudar. Isto é válido para países, é válido para as empresas. Eu diria até que esta tese 3, a terceira tese, é, porventura, muito relevante para as empresas, para os países também. Nós temos que pensar que hoje existe uma concorrência global entre as empresas e os países. Nós concordamos. As empresas portuguesas estão a concorrer com os países. O que é que nós podemos fazer para ganhar essa competição? Como país ou como empresa? Disse anteriormente, é melhor. Mas para mudar, para quê? Do meu ponto de vista, como ali está escrito, antecipando as inovações e as mudanças mais rapidamente que os concorrentes, através da análise da necessidade das pessoas e do movimento. Ou seja, temos que ter uma certa capacidade de perceber o futuro. O empresário hoje, para sobreviver bem, tem que perceber e estudar o futuro. Porque aquelas empresas ou os países que se vão distinguir são aqueles que percebem o que é que fazem. Quais são as tendências, tanto, muitas vezes, e isso dá trabalho, e isso dá estudo. Eu, há muitos anos, fui muito impressionado com o livro que foi escrito por 40 anos, até mais, Choque no Futuro, do Toffler, não sei qual é lá nisso. Fiquei muito impressionado com esse livro, dizia exatamente isso que eu estou. Não estou a dizer nada novo. As mudanças vão acelerar-se. Há uma aceleração da mudança. E isso implica que as pessoas tenham cada vez mais atentas. Eu percebi isso. Tive até, nessa época, 35, 40 anos, uma crónica no Jornal Regional, e que eu chamei as crónicas do futuro, em que eu tratava cada problema do dia-a-dia, mas na ótica, perguntando-me sempre o que é que isto vai ser do que é tratar por um determinado tempo. Como é que este tema vai ser visto aqui? Ou seja, o empresário hoje tem que compreender o que é que vai acontecer. E tem que estudar. Por exemplo, o mesmo Instituto Sócrates, agora criou hoje um crítico, tinha essa ideia, um pouco simplista, do futuro, mas mal digerida. Criou cerca de 1.300 postos de abastecimento e de eletricidade dos carros elétricos, 1.300, e em Portugal há outros 300 carros elétricos. Ou seja, foi uma má gestão do que é que o futuro, se eu tivesse estudado minimamente, ou arranjado para estudar as limitações das baterias que existem, das tecnologias das baterias, que sabia que os carros elétricos são uma vez que forem vulcanizados, implicam tecnologias completamente distintas daquelas que existem. Ou seja, essa atitude é absolutamente essencial. Prepararmos e pensar que temos de. Aliás, eu tenho defendido que as escolas como a vossa
todos os professores deviam ter um dia por mês para falar do futuro da contabilidade, do futuro das auditorias, do futuro do marketing, o que é que vai ser daqui a 20 anos, a 30 anos, para que quando os alunos saem da escola vão capacitados da necessidade de antecipar as mudanças, como eu disse. Bom, e a quarta tese é na sociedade e economia da informação, que é aquela distância, com a simplificação e a redução dos custos das comunicações e dos transportes, a competitividade passa pela rápida apropriação das oportunidades e pela rápida detecção do recurso, estejam estes, oportunidades ou recursos ou estudantes. Ou seja, ao subirmos no helicóptero, um pouco disso, temos que olhar para o mundo global e não apenas para o sítio onde está ou para o problema onde está. Porque as oportunidades e os recursos estão sempre não acumulados. E hoje isso é muito evidente. Uma empresa chinesa vai desenhar os automóveis da Itália. Durante o Euro 2004, se não me recordo, um vez qualquer, desenhou o Chile, e mandou, desenhou em Portugal, mas fabricou no Chile. Ou seja, precisa-se de um técnico ou de uma tecnologia. Nós temos, raramente ela existe à nossa volta, temos que saber onde é que ela está. Como quando temos um produto, um novo produto, a primeira essência do marketing é tentar determinar onde é que o produto se pode vender. Mais do que. Ou seja, temos que passar do local ao global, também não tem nada de novo, mas é uma formulação necessária quando pensar numa estratégia para a empresa, é uma premissa muito importante. Bom, aqui já é o mais afirmativa, mais prospectiva, que a economia portuguesa deverá, na generalidade, não há soluções que sejam aplicáveis em todos os casos. Sempre exceções, há regras que nós construímos nos nossos sistemas. A economia portuguesa deverá, na generalidade, evoluir no sentido da flexibilidade. Cultura do futuro, foi o que eu disse, prever o que vai acontecer. Produtos e serviços crescentemente mais individualizados. Porquê? Bom, produtos massificados, a concorrência hoje é impossível. A China. Portanto, os produtos têm que ser desenhados cliente a cliente. Devem servir um cliente. Devem ter uma componente de serviço muito forte. Mas com o país que é